Ao vivo? Vamos lá? Bom dia a todos aqui presentes. Eu sou Shirley Silva, diretora de desenvolvimento profissional do Ibracon Nacional, e desejo a todos aqui que estão conosco um excelente evento. Nós teremos agora um webinar, né, para tratar de um tema que nós já estamos tratando há algum tempo, né, que é a implementação ou a implantação ou desafio de implantação das normas de qualidade, né, na auditoria. Esse é um assunto importante. Nós fizemos, no último dia 21 de janeiro, um primeiro webinar para tratar desse assunto, que contou com a participação, com ilustres participações do Idésio Coelho, representando a IFAC, a Ana Tércia, representando, que é a diretora técnica do Conselho Federal de Contabilidade, então representando o Conselho Federal de Contabilidade, o Rogério Rockenbach, representando o CRE, e o Adriano Tomé, o nosso diretor do GT de Pequenas e Médias Firmas de Auditoria, também representando esse grupo de firmas médias e pequenas de auditoria. Então, esse primeiro evento foi realizado no dia 21 e contou com a participação, acho que talvez, dessa audiência que nós temos hoje aqui também. Então, eu gostaria de, primeiro, agradecer a presença dos participantes, incluindo os participantes de língua portuguesa que se inscreveram no nosso evento e estão aí participando. Então, agradeço aí a presença de todos, para os quais eu desejo boa tarde, para alguns, talvez, até boa noite. E nós contamos aqui, já também agradecendo aí inicialmente, nós contamos aqui com a participação de dois profissionais, né, dois sócios das firmas de auditoria que nos apoiam, o Celso, né, representante da BDO, Celso Lobo, e a Joanne Sung, representante da Deloitte, então, da DTT. Então, em antemão aqui, já iniciando, eu agradeço muito a participação dos dois aqui conosco, e a nossa equipe de apoio que está aí. O nosso evento, nosso webinar será gravado, e essa gravação será disponibilizada no site no nosso website, no website do Ibracon, após o evento, né? No nosso site vocês encontram lá o link, como também encontram o link do primeiro webinar que nós realizamos no dia 21 e que esse aqui complementa. Nesse webinar, o nosso propósito é tratar dos aspectos práticos da implementação. Então, esse terá também um formato muito interativo aqui entre os panelistas, né, entre os expositores, o Celso e a Joanne, e eu farei essa intermediação. Então, eu gostaria de contar aí também com a participação de todos vocês para enviarem perguntas e respostas, né? E nós enviaremos respostas, enviarem suas perguntas nesse momento, e nós enviaremos as respostas para vocês. Tentaremos aqui deixar um tempo, já tem destinado aqui um tempo para que nós trabalhemos nessas respostas aqui com vocês. Então, do lado direito da tela de vocês, tem um P e R, né? Um E comercial, onde vocês podem, os participantes, inserir aí as perguntas, tá? Mais um lembrete, esse evento, ele não pontua para a educação profissional continuada, por causa do formato dele, no formato de webinar. Então, já iniciando aqui o nosso evento, né? Mais um lembrete, né? Eu gostaria de convidar todos a participar da pesquisa também, que é disponibilizada após o evento. Essa é a forma com a qual nós, do Ibracon, temos a condição de estar sempre atendendo às demandas dos nossos associados e dos participantes. Então, é importante que vocês respondam a essa pesquisa e nos ajudem, né, a sempre atender aí a demanda do nosso público. Então, já iniciando aqui ao nosso evento, esse evento, como eu falei, é um evento que nós estamos nos propondo a tratar das normas de gestão da qualidade, e hoje o aspecto principal é a implementação dessas normas nas nossas firmas, no nosso ambiente. Então, para falar sobre isso, eu gostaria de convidar aqui a Joanne a responder, talvez, aqui, ou a falar um pouquinho, Joanne, sobre, talvez, esse nosso primeiro ponto, né, que é um ponto de largada, né? Por onde começar? Eu acho que essa é uma dúvida, Joanne, frequente aqui no nosso público, né? A gente vai tratar um pouquinho do quando começar, mas vamos falar primeiro por onde começar, né? Por onde começar esse processo, Joanne? Se você puder aqui subir aqui ou vir aqui ao nosso palco virtual para falar um pouquinho sobre isso. Então, todo seu.
Bom dia a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá bom. Então, Sim, bom dia a todos. Eu espero que todos estejam bem, tá? Antes de mais nada. Primeiramente, eu queria agradecer também ao Ibracon pelo convite, né? Acho que é um prazer poder participar aí deste webinar e poder compartilhar um pouco com todos, um pouco dessa perspectiva aí do processo de implementação inicial, tá? A gente tem alguns slides, acho que a Liane, ela pode ela vai subir aqui o material. Mas, enquanto ela vai subindo, eu vou iniciando aqui. Eu acho que só recapitulando, né, nós temos três normas, né, alteradas pelo CFC, que tratam aí do sistema de gestão de qualidade, no nível da firma e no nível do engagement, né? Então, a gente está falando aí da NBCPA 01, da NBCPA 02 e da NBCPA 220, e que tratam também da norma de revisão de qualidade do trabalho. Então, essas três normas, elas estão alinhadas, né, e convergem também com as normas internacionais do IFAC, que todos nós sabemos, né, o ISQM1, o ISQM2 e o ISA 220. Ao longo aí da explanação, conforme a gente for falando, provavelmente eu vou estar utilizando o termo aí internacional ISQM1, mas ele é o equivalente aí aos NBCs que foram alterados pelo CFC também, tá bom? Pode passar para o próximo slide, então. Então, para começar, né, acho que a gente sabe que essa é uma mudança relevante, né, no sistema de gestão de qualidade das firmas de auditoria. Talvez um primeiro ponto aqui é a gente lembrar que as firmas não necessariamente vão partir do zero caso exista já um sistema de controle de qualidade atual em funcionamento, né, de acordo com o ISQC 1, que é a norma atual vigente de controle de qualidade, né? Então, acho que o ponto é que muitas coisas elas poderão ser aproveitadas, né, e transferidas para a implementação aí do ISQM1, mas, claro, a gente sabe que algumas coisas vão ser novas, vão ser incrementais ou até diferentes, né? Como, por exemplo, se a gente pegar alguns aspectos novos que tratam do papel da governança da firma, da liderança, né? Ou componentes novos que não existiam antes no standard antigo, que é o componente de informação e comunicação, tecnologia, né? Então, são alguns exemplos de coisas novas que não existiam. Então, ponto de partida. Eu diria que não tem como fugir disso, a gente precisa ler as normas, né, se familiarizar aí com as alterações, né, buscar treinamento apropriado, a gente, o Ibracon, depois a Chile provavelmente pode comentar um pouco também, vai oferecer treinamentos aí para ajudar nesse processo, né? E eu colocaria aqui um step muito importante do que a gente também fez na nossa firma, fazer um gap analysis do seu sistema atual, né? Então, fazer o levantamento daquilo que você já possui hoje e avaliar, comparar com aquilo que o novo sistema de gestão de qualidade requer. Esse gap analysis ele vai te ajudar a entender o quanto você vai precisar construir, né? Que recursos vão ser necessários. E esse processo ele tem que acontecer o quanto antes possível. Fazer esse gap analysis vai te ajudar a determinar quanto tempo você vai levar para fazer a implementação e efetuar as mudanças necessárias, né? E com isso você vai poder envolver também as pessoas e as áreas necessárias no processo de implementação. Lembrando que provavelmente nesse processo você vai precisar acessar áreas dentro da firma que normalmente não eram envolvidos no processo de controle de qualidade anterior, né? Então, provavelmente você vai ter que interagir com a área de recursos humanos ou TI da firma, né? Acho que um input importante também é avaliar se a sua firma utiliza suporte externo, né, para a realização de alguma atividade dentro do seu sistema de gestão de qualidade ou até na execução dos trabalhos, porque a norma ela trata disso também, né? Então, nesse caso, se caso você tenha essa questão de suporte externo, é importante interagir também o quanto antes, fazer o mapeamento e avaliar também a eventual necessidade de mudança, adaptação aí no processo, tá? E aí, no próximo slide, eu vou falar talvez um pouco mais específico aí relacionado ao ISN1, né? É o NBCPA 01.
Acho que alguns aspectos importantes na implementação do ISQN1, acho que o passo inicial é garantir que você tenha um bom planejamento, né? Um project plan, com as principais fases dessa implementação bem definidas, né? Timeline, quais são as principais atividades e fases mapeadas, né? Porque isso vai te dar uma visão de onde você está e onde você precisa chegar, né? Então, acho que Project Plan não tem como. Isso aqui é um projeto grande que vai ter impacto dentro da sua firma, então eu colocaria aí o planejamento como o primeiro step, né? Como eu comentei no slide anterior, uma das principais etapas dentro dessa implementação vai ser o mapeamento também desses potenciais gaps, né? Ou seja, quais aspectos do ISQN1 não estão em funcionamento hoje, que precisam ser implementados, né? Então, com base nisso, acho que a firma ela vai poder desenvolver um plano de remediação, né? Então, sabendo quais são esses gaps que precisa ser implementado, ela consegue desenhar esse plano para remediar isso e fazer a implementação desses gaps. E nesse plano de remediação é muito importante definir quem é o responsável por implementar essa atividade, né? Quem vai ser o owner dessa atividade, né? Quando vai ser o timing da implementação dessa resposta, né? E se o desenho também dessa resposta de fato está endereçando o risco, né? A gente sabe aqui que, quando a gente está falando aqui de desenho, né, a gente sabe que a norma ela traz a necessidade da firma de ter os objetivos de qualidade, né? Os riscos de qualidade, né, associados a esses objetivos e a resposta a esses riscos, né? Então, a firma, talvez um segundo passo, a firma tem que documentar esses controles, né, demonstrando de forma clara quais são esses objetivos, quais são esses riscos, quais são as respostas que a firma desenhou para responder a esses riscos, né? E um aprendizado do processo que eu estou executando na firma é lembrar que nessa etapa é muito importante avaliar se a resposta ao risco de fato está desenhada de forma clara e específica para você concluir se ele está de fato endereçando o risco de qualidade, né? Lembrando que essas respostas aos riscos, né, elas podem ser às vezes uma nova implementação de uma política, ou uma alteração de uma política já existente, pode ser um novo procedimento que você vai precisar implementar, ou uma alteração de algum procedimento que já existe hoje na sua firma, né? E aí depois, talvez o terceiro ponto aqui, uma vez que o mapeamento dos controles foi feito, o plano de remediação foi desenhado, concluído, né? A firma entra nessa fase de implementação dessas atividades, né? Essa é a parte, acho que, mais pesada, porque é a parte que a gente, de fato, está implementando todas essas alterações e necessidades. E lembrando que, nesse ponto, é importante você avaliar também o desenho e implementação dos sistemas de monitoramento de qualidade, né? Que é o monitoramento que vai garantir que todo esse sistema de gestão de qualidade que a firma está colocando em pé está, de alguma forma, sendo monitorado e funcionando. Por último, uma vez que o desenho foi feito, a implementação foi concluída, a firma entra na fase de operação, né, dessas respostas, né? Então, é quando, de fato, tudo vai ter que estar efetivamente operando, tá? Então, acho que de forma bem resumida, acho que é isso, né, do que seriam aí as principais fases de implementação inicial nesse processo. Como podem ver, acho que é bastante área, bastante pessoas que podem ser envolvidas, né? E na minha visão, um bom plano aí é crucial para o sucesso da implementação. Obrigada, Joene. Excelente. Ou seja, a Joene tentou responder aqui por onde começar. E ela citou aqui alguns termos e algumas expressões, não é? Gap analysis, não é? Timeline, planejamento, plano de remediação, riscos, ou seja, tudo isso que gira em torno de um programa de gestão ou de um plano de gestão de qualidade. E isso tudo, né, como auditora que sou também, isso tudo me remete muito ao SOX, né, Sarbanes-Oxley. Então, se parece muito com tudo aquilo que a gente viu ou que a gente vê no ambiente de Sarbanes-Oxley,
que é um ambiente onde as empresas, né, cuidam e identificam quais são os seus riscos, né? Então, quando ela está falando em gap análise, é uma gap análise de riscos, né? Primeiro, mapear os riscos, quais são os riscos, e aí trabalhar em cima de que processos tem, identificar quais são os controles que existem para poder cobrir esses riscos. E aí, eu acho que com esse excelente start da Joênia, de por onde começar, Celso, eu passo para você e pergunto, quais seriam os principais pontos de atenção nesse processo de implementação? Aí, na sua experiência, no que você tem visto aí no processo de implementação também da BDO, se você pudesse compartilhar um pouquinho conosco, quais seriam esses pontos realmente de atenção que as firmas deveriam ter, que todos nós profissionais deveríamos ter ao implementar um programa de gestão de qualidade nas nossas firmas? Bom dia, Shirley. Bom dia a todos. Obrigado também ao Ibracon por me convidar para essa troca de experiências, para esse bate-papo, pois é um tema que com certeza está preocupando a todos os profissionais da nossa área. Existem diversas dúvidas sobre essa questão da norma, como a Joane bem comentou. Poxa vida, vou ter que abandonar tudo que eu tenho já como controle. Como é que fica? Eu sou uma firma menor, eu preciso ter uma estrutura de controles similar a uma firma de auditoria grande. A questão do prazo, porque depois a Joane vai abordar esse tema, mas se nós fazermos aí uma análise bem rápida, as normas, a NBCPA 01, a NBCPA 02 e a NBCTA 220 R3, elas foram aprovadas aqui no Brasil, entraram em vigência no final de 2021. E, basicamente, nós temos um prazo aí falando a grosso modo, tá? Depois a gente vai entrar no detalhe, mas a gente tem basicamente um ano para fazer a implementação fazer os ajustes para o que é requerido por essas novas normas. E se nós ainda fizermos uma outra análise em relação a prazo, na verdade, eu não diria que a gente tem um ano. Eu diria que a gente tem 8 meses ou menos. Por que eu digo 8 meses ou menos? Para aqueles que não iniciaram o trabalho inicialmente, com base no ISQM 1, no ISQM 2, na ISA 220, que já haviam sido aprovadas lá fora anteriormente. Então, a gente tem 8 meses ou menos. E por que eu falo isso? Porque, poxa, estamos todos nós, nesse momento, envolvidos com os fechamentos dos trabalhos de auditoria de 31 de dezembro de 2021. E como eu coloquei no início, cada firma tem uma estrutura diferente. Apesar como eu falei, o sistema tem que ser adequado para a realidade de cada uma das firmas, isso em todas elas, isso é um fato, vai demandar o envolvimento da liderança, que, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é a responsável final pelo sistema de controle de qualidade, e envolver tempo de outros recursos, que, por conta desse fechamento, a gente sabe como é que é o nosso dia a dia, né? Nessa época não é muito viável, né? Então, eu diria que a gente vai ter um tempo aí bem reduzido para fazer. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem. Gente, é trabalhoso? É trabalhoso. Porém, não podemos nos assustar. Falar, poxa, vou ter uma estrutura gigantesca para fazer. A mensagem é, o sistema, o objetivo dele é ter dar uma segurança razoável de que a firma cumpre com as suas responsabilidades profissionais e conduz os seus trabalhos de acordo com essas normas. Só que o que nós vamos ter que olhar? Que tipo de trabalho a minha firma faz? Eu atendo clientes, entidades de interesse público, eu atendo grandes clientes,
regulados, sejam listados aqui no Brasil, sejam listados lá fora, ou eu atendo, por exemplo, pequenas empresas, pequenos clientes, com um nível de risco menor e com um nível de exposição menor. Se eu estou nessa segunda situação, obviamente que eu não vou ter uma estrutura de controles tão complexa, tão parruda. Muita coisa vai estar sendo disseminada em termos de cultura no dia a dia, tá? Eu vou ter que liderar, vou ter que demonstrar para os profissionais que trabalham comigo, primeiro, a minha preocupação, no caso de liderança, como a minha preocupação com a qualidade e conseguir incutir na mente dessas pessoas essa preocupação, essa cultura de qualidade. Então, esse é a primeira mensagem que eu gostaria de deixar. O prazo é curto, o prazo é curto. Porém, o sistema ele tem que ser adequado, tem que ser escalado de acordo com a estrutura e o tipo de trabalho de cada uma das firmas. Esse é a primeira mensagem que eu gostaria de deixar. Se a gente puder passar para o próximo slide. Bom, os principais pontos que a gente deve observar, tá, para implementar as novas normas, o sistema de monitoramento de qualidade. Primeiro ponto, esse é fundamental. Tem que haver um engajamento efetivo da liderança das firmas, tá? Eu não posso, se eu sou, por exemplo, CEO sou o managing partner, sou o sócio líder de uma firma, eu não posso simplesmente dizer, olha, isso não é comigo, tá? Eu tenho que ser o líder desse processo, eu tenho que me envolver efetivamente. Pode ser, e isso vai acontecer com muitas firmas, que eu vá delegar a responsabilidade operacional pela implantação e, posteriormente, pelo monitoramento, pelo acompanhamento do sistema para uma outra pessoa. Porém, eu, como managing partner, como líder final da firma, eu sou obrigado por verificar, por estar sempre acompanhando que o sistema de qualidade esteja efetivamente funcionando, tá? Então, não adianta eu querer pensar que eu tenho um projeto de auditoria que está sendo executado, olha, a responsabilidade é só do gerente do projeto, do sênior do projeto. Não. Tem que haver efetivamente o envolvimento da alta liderança da firma. E, gente, vamos aí feita a ressalva que eu já coloquei, de que cada firma tem um porte, tem um tamanho, tem um perfil de cliente atendido, mas nós não podemos nos esquecer nunca de que nós, firmas de auditoria, estamos a cada dia sendo mais olhados, mais revisados por órgãos reguladores, sejam as próprias redes, para as firmas que pertencem a redes, seja pela própria CVM aqui no Brasil, seja para quem atende clientes regulados nos Estados Unidos por PCOB. A gente, para quem está inscrito no PCOB, recebe aí resultados de inspeções todos os dias, tá? Então, eu acho que nós estamos numa fase da profissão em que não adianta mais dizer o seguinte, eu tenho lá o meu gerente, o meu sênior, eles fazem o trabalho. Não. A responsabilidade é de todos nós e principalmente da liderança. Então, nós temos que estabelecer um ambiente comprometido com a qualidade. Aqui, o segundo tópico fala da questão do gerenciamento ao invés de controle, tá? O que a gente fazia antes? Dependendo do tamanho da firma.
que acontecia? Ah, ela tinha, por exemplo, era submetida a uma revisão pelos pares. Poxa, deu problema aqui na minha revisão, tenho coisas a melhorar, aí eu vou ver como é que eu vou fazer para sanar esses problemas que foram identificados e como é que eu consigo melhorar. Hoje em dia, não, gente. O ISQM tem esse conceito. Nós precisamos fazer um gerenciamento permanente do sistema de controle de qualidade para assegurar que ele está sendo efetivo. E isso tem a ver com o próximo tópico que nós colocamos aqui, que é a questão de atitude proativa ao invés de uma atitude reativa e controles preventivos ao invés de controles detectivos, tá? E aqui, falando, por exemplo, da questão de áreas funcionais, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso também. Por exemplo, nós, como profissionais de auditoria externa, somos obrigados a cumprir com a educação continuada. Como é que a gente monitora que o nosso staff esteja, no decorrer do ano, efetivamente cumprindo a carga? E aí eu vou falar carga mínima, que a gente não deve cumprir só a carga mínima, né? Mas como é que a gente sabe que ele vai conseguir atingir a carga mínima de treinamento? Ou eu vou só ter um controle detectivo lá na frente para descobrir, olha, o Celso não fez não cumpriu a carga de educação continuada esse ano, vai ter problema com o CRC dele, vai ter problema com o KNAI dele, tá? Então eu não posso deixar, usando um termo popular, não posso deixar a bomba estourar. Eu tenho que ter mecanismos para fazer esse monitoramento, esse gerenciamento permanente. Eu não queria nem usar o termo monitoramento, mas para fazer esse gerenciamento permanente para que eu possa tomar atitudes preventivas, proativas, para resolver o problema antes que ele efetivamente ocorra. Tá? O próximo tópico que eu acho importante, um ponto que a gente tem que olhar no momento da implementação do sistema, e aí eu já fiz uma colocação sobre isso, eu tenho que verificar quais são os riscos da minha firma. Tá? E aí eu vou fazer um vínculo com o que eu já comentei e com a questão do ISQM2, do ISQM2, que fala da questão do sócio revisor de qualidade no trabalho. Tá? E o ISQM2 fala que nós devemos estabelecer políticas para definir quando é necessário o envolvimento de um sócio revisor de qualidade em um determinado projeto. De novo, se eu tenho que olhar qual é o risco que eu tenho na minha firma. Se eu sou uma firma que não atende entidades de interesse público, que não atende clientes regulados, mas que atende clientes de menor porte, com operações que não são tão complexas, eu preciso efetivamente nomear um sócio revisor de qualidade, um IQCR, como se fala em inglês. Eu estou tentando evitar os termos em inglês, tá? Mas um sócio revisor de qualidade. Eu preciso fazer, eu preciso ter. Pode ser que num primeiro momento eu não precise. Por quê? Porque não é um risco para a minha firma. Agora, se eu começo a experimentar um crescimento significativo na minha firma, a atender clientes mais complexos, com operações que exigem maior julgamento para registro, para contabilização, pode ser, e aí eu volto com a questão do gerenciamento ao invés do controle, melhoria contínua, pode ser que eu precise revisar essa norma que eu estabeleci no início. E definir, olha, para esse tipo de cliente aqui, obrigatoriamente eu vou ter que ter um sócio revisor de qualidade no processo. Então, gente, voltando na colocação inicial, o enfoque, os controles que eu vou ter que implantar
as normas, as políticas e procedimentos que eu vou ter que implantar vão depender dos riscos que eu tenho na minha firma. Então, quando eu falei, poxa, por um lado o tempo é curto, como a Joane comentou, as normas são extensas, mas por outro lado, eu preciso também avaliar o que eu tenho de necessidade, de risco, que me obrigue a implementar determinadas coisas, tá? Pode ser que, pegando de novo o exemplo do sócio revisor de qualidade, com uma folha de um procedimento que eu faça, e aí é um tema que nós vamos abordar também um pouquinho mais para frente, que eu comunique isso, que eu divulgue isso para a minha firma como um todo, resolva o meu problema em relação a uma política e procedimento de sócio revisor de qualidade. Ok? Bom, eu já meio que entrei no próximo tópico, que é o processo de avaliação de risco, que são dois novos componentes trazidos pela NBCPA 01, pelo ISQM 1. O primeiro, o processo de avaliação do risco da firma. Como a Joane falou, e aí uma sugestão, tá? Eu falo por mim, porque eu já estou há um tempo bastante significativo aí na profissão. No meu começo de carreira como trainee, nós tínhamos que documentar, até porque o enfoque de controles internos previsto pelas normas era diferente, as firmas tratavam de maneira diferente. Nós fazíamos os fluxogramas das áreas de controles internos do cliente. Uma sugestão minha, muita gente não gostava de fazer esses fluxogramas. Poxa, era feito na mão, no 14 colunas, usava aquelas réguas para fluxo, falava, pô, mas eu sugiro e é uma forma de visualização muito bacana, que cada um faça o mapeamento dos riscos através de fluxogramas, que eu acho que fica muito mais fácil para conseguir identificar os riscos em cada um dos processos. E o segundo componente, que é o que nós já comentamos um pouquinho, informação e comunicação. Gente, esse processo de informação e comunicação, depois um pouquinho mais para frente nós vamos falar de monitoramento, né, de projetos e tal, que a gente precisa ter também para determinadas firmas. Assim que nós identificamos o problema, nós temos que ser proativos e temos que comunicar isso a toda a nossa firma de maneira imediata. Para quê? Para evitar que o problema continue ocorrendo, para que a gente não identifique isso apenas no momento de uma revisão feita internamente de determinados projetos, numa revisão feita por um terceiro. Isso é efetivamente atuação proativa. Se a gente puder mudar o slide, agradeço. Aqui, um ponto importantíssimo, as chamadas áreas funcionais. Nós temos, eu citei o exemplo de educação continuada, tá? Mas vou aqui citar de maneira geral. Como parte do sistema de controle de qualidade, nós temos que avaliar como é que estão funcionando os controles das áreas funcionais e como é que eles estão se refletindo nos trabalhos. Por exemplo, primeiro ponto que está colocado aqui, aceitação e continuidade do relacionamento com o cliente de trabalhos específicos. Tá? Gente, nós temos que, no mínimo, isso vale para qualquer firma. Tá? Se nós somos procurados por um determinado cliente para cotar um trabalho de auditoria de demonstração contábil, nós temos que, no mínimo, ter uma política para fazer ou um background, dependendo do tipo do cliente, se ele é regulado ou não, um background check completo, ou fazer pelo menos uma pesquisa de internet, tá? Um Google, para ver o seguinte: esse cliente ele
ele tem problemas, ele teve envolvido em escândalos, tá? Ele teve questões de fraude, os seus sócios, eles tiveram problema, foram alvo de divulgação na mídia, tá? Então, esse é um ponto que eu diria que todas as firmas têm que ter, por mais simples que seja, pelo fato de atenderem, por exemplo, clientes menores, mas todos nós temos que ter. Porque senão, o que acaba acontecendo? O nome da nossa firma acaba sendo divulgado de maneira negativa na mídia por conta de envolvimento com um determinado cliente. E aí é uma visão pessoal minha, tá? Quem não é do nosso mercado acha que o auditor de demonstração contábil é responsável por tudo que acontece de errado no cliente. Seja fraude, seja o que for. Tem auditor? Tem. O auditor é o culpado. Tá? Então, nós temos que ter procedimentos, ter políticas para salvaguardar a nossa reputação e nossa imagem perante o mercado. Questão de ética e independência. Como é que a gente comunica os requerimentos de ética e independência para todo o nosso time? Essa divulgação ela é feita constantemente, porque aí também é uma visão particular minha. Esses são dois temas que nós temos que estar sempre reavivando na memória de todos. Tá? Não pode, são temas que são básicos da nossa profissão e que não podem jamais cair no esquecimento. Ética, independência e sexismo profissional. Então, como é que a gente comunica isso? Como é que a gente divulga? Responsabilidade da liderança. Acho que já comentei um pouquinho sobre isso. A responsabilidade final pela qualidade é da alta liderança da firma. Desempenho do trabalho. Em relação à questão de desempenho do trabalho, gente, de novo, não adianta eu dizer que para quem tem, por exemplo, um sistema de auditoria informatizado, não adianta eu dizer o seguinte, eu sou o sócio do trabalho, mas não, quem vai fazer isso é o gerente, o sênior. Não, eu, como sócio, tenho a obrigação de acompanhar o trabalho, desde as suas decisões de planejamento até a sua finalização. E quando eu falo acompanhar esse trabalho, é fazê-lo de maneira tempestiva. Não adianta eu fazer isso lá depois que eu emitir o relatório, que aí Inês é morta, tá? Então precisa haver esse envolvimento tempestivo. Uma outra questão, como é que eu faço o arquivamento dos meus papéis de trabalho? Quais são os controles para que não haja inclusão de novos papéis, de novas análises ou alteração naquilo que foi feito no prazo que eu tenho, desde a emissão do relatório até o prazo para arquivamento desses papéis, que aí algumas firmas trabalham com prazos menores, mas pelas normas, os 60 dias que nós temos. Questão de recursos, gente. Esse é um ponto importante. É uma mudança significativa do ISQC One para o ISQM One, tá? Para a NBCPA 1 atual. Antes, a gente tinha só a questão de recursos humanos. As pessoas que eu contrato, elas são capacitadas para fazer os trabalhos, tá? Como é que eu faço a questão do treinamento delas? Como é que eu continuo a capacitá-las permanentemente? Isso era o que o ISQC pedia. Hoje, agora o ISQM One, a NBCPA 01, eles não se limitam a recursos humanos. Por exemplo, quais são os recursos de tecnologia que eu utilizo? São de terceiros? Qual é
a confiabilidade que existe nesses sistemas de terceiros. Então, houve um alargamento desse conceito. Então, é importante fazer essa avaliação também. Shirley, se eu estiver me estendendo além do prazo, que eu já vi que eu estourei o meu prazo aqui, sinta-se à vontade para me cortar, tá? Não, tranquilo, Celso. Eu só vou pedir para você tentar e arrematar, porque nós já temos perguntas aqui na sessão de perguntas e respostas, e eu novamente queria só chamar a nossa audiência aqui para que eles participem, né? Sua apresentação está fantástica, a gente sabe que tem muitos desafios, mas aí incentivar também, fazer essa chamada novamente à nossa audiência para que participem aí com perguntas e respostas. Mas, por favor, retome aí para você concluir aí a sua apresentação, Celso. Perfeito, obrigado. E o último ponto que eu gostaria de mencionar é a questão de monitorização, ou seja, muitas firmas têm aí ou estão estruturando uma área de monitoramento dos controles, tanto de áreas funcionais quanto da execução dos trabalhos. E aí eu volto a dizer, para aqueles que tiverem e estejam aí estruturando, isso, de novo, vai depender do tamanho da firma. Eu posso ter uma firma que, por exemplo, eu não tenho nem outros sócios para fazer esse tipo de trabalho. Pode ser que eu precise contratar alguém externo para dar uma olhada, ver como é que está a minha fotografia, a minha situação como firma, tá? Mas, de novo, é importante que os resultados dessa monitorização, desse monitoramento, sejam divulgados amplamente e tempestivamente para toda a firma. Para quê? Para que haja a melhora contínua. Se a gente puder ir para o último slide, aí eu tento já arrematar. Gente, esse próximo tópico, ele é um que a gente já falou no início, que a Joane já bem colocou e que eu coloquei também. Olhem só, os responsáveis pela implementação do sistema de qualidade devem ter experiência apropriada, conhecimento, influência e tempo, tá? Então, aqui duas observações rápidas para a gente não se estender muito. Quando a gente fala de influência, tem que ser alguém da alta liderança e que tenha autoridade perante os demais sócios, perante a firma toda, para dizer, olha, isso precisa ser feito, porque senão nós vamos ter problema. E a questão do tempo. O tempo, como a gente já falou, ele é curto. Ainda mais agora com estando nós na época de fechamento. Mas alguém precisa, e aí, mediante realocação de carteira, quando possível, ou dedicação exclusiva, ter tempo para poder trabalhar nisso, porque são várias informações que têm que ser buscadas, como a Joane colocou, vai haver uma interação com outras áreas que até então não, da firma que até então não existia, tá? Então essa busca de informação, de informações, essa avaliação, ela toma muito tempo, tá? Já falamos aqui da questão de julgamento profissional, natureza e circunstâncias da firma, e eu só queria minha última observação. Quando a gente faz o sistema de monitoramento, tá? Vamos supor que eu tenha feito na área de monitoramento a revisão de determinados trabalhos de auditoria que a firma executou e tenha identificado problemas, tá? Esse é um conceito que com certeza todos já ouviram falar, que é a análise de causas raízes. Ou seja, por que é que aqueles problemas ocorreram? O que é que está faltando para que eles não ocorram mais? E aí fazer o plano de remediação. Quais são as ações que a firma vai tomar para corrigir efetivamente esses problemas de imediato? Tá? Linkando com o que a gente já falou. É um gerenciamento de qualidade permanente. Ok? De minha parte, as observações sobre esses principais pontos eram essas, e me desculpem por estourar o horário.
completamente desculpada depois dessa aula fantástica, né? Então, o Celso aqui tratou de questões muito importantes no processo de implementação, e eu diria que uma delas, né, no processo de implementação da gestão de qualidade nas firmas de auditoria, uma delas aqui, se nós pudermos simplificar, é a escalabilidade, né, Celso? Eu acho que você falou bem sobre isso, a importância. No primeiro evento, eu me lembro que eu utilizei muito a expressão dosimetria, né, um jargão aí do ambiente jurídico, mas a dosimetria, a escalabilidade na implementação da norma, ela é fundamental, principalmente no ambiente das pequenas e médias firmas de auditoria. Então, é ter esse olhar de que, para implementar a norma, se deve olhar para a sua empresa, para a sua realidade, para a sua carteira de clientes. Então, é isso que vai definir o tempo, né, o processo de implementação, a rigidez ali e a necessidade de recursos, que eu acho que é fundamental. E aí, para eu não me alongar muito aí entre a transição entre uma pergunta e outra, para poder a gente prosseguir aqui, eu queria aí lançar a próxima pergunta para os dois aí, e aí deixar os dois aí avançarem nesse tema, que é, inclusive já temos aí uma pergunta: quais os principais prazos que nós, firmas de auditoria, devemos ter em mente em relação ao processo de implementação das normas de gestão da qualidade nas nossas firmas? Então, aí já passo aí para vocês, para a gente cobrir esse tema, e aí a gente vai fazendo as nossas inserções aqui. Por favor, Joene e Celso, por favor. Tá bom, vamos lá. Eu acho que estou fazendo o link com o que vocês colocaram agora em relação a essa customização, né? De fato, as normas elas não prescrevem os riscos de qualidade, né? Ela não prescreve o que você tem que ter em termos de risco de qualidade. Ela reconhece que cada firma é diferente uma da outra, né? Então, eu acho que a gente precisa lembrar que, reforçando, que tem que ter, sim, de fato, essa customização. E como eu coloquei no início daquela primeira sessão, ter um bom planejamento vai fazer toda a diferença, porque a gente vai falar agora um pouco dos prazos. O prazo, ele, assim, a grosso modo, a gente está falando de um ano, talvez até menos, se a gente for contar aí todas as nossas atividades em paralelo, né? Mas esse planejamento ele vai ser talvez o ponto de partida para você avaliar o quanto você vai precisar alocar de esforço, quanto de recurso, tempo e tudo mais, né? Então, entrando aqui nos prazos, se a gente puder passar para o próximo slide, por favor. As principais datas, de acordo aí, as principais datas de implementação, né, de acordo com a nossa norma brasileira, é 31 de dezembro de 2022. Né? A data da norma internacional ele é 15 de dezembro, então são 15 dias antes, tá? Só fazer essa ressalva. Mas olhando aqui para a norma brasileira, a gente está falando de 31 de dezembro de 2022, o final desse ano, né? E isso significa que até essa data, a firma de auditoria ela tem que ter estabelecido os objetivos de qualidade, identificado e acessado os riscos de qualidade, né? Desenhar e implementar as respostas a esses riscos, ou uma combinação de respostas, né, dependendo, e desenhar e implementar as atividades de monitoramento. Então, até 31 de dezembro, isso aqui nós fomos requeridos a essas atividades, né? Após essa data, nossa responsabilidade é operacionalizar essas respostas, né? E iniciar, de fato, as atividades de monitoramento. Então, é quando, de fato, todos esses controles, procedimentos, políticas que a gente implementou e desenhou, eles, de fato, estarão operando. E quanto à questão da liderança, há o requerimento também da norma para que ocorra a avaliação do sistema de gestão de qualidade no prazo de até um ano a partir dessa data aí de 31 de dezembro de 2022. Então, isso significa que o desenho e implementação ocorre até 31 de dezembro de 2022 e qualquer período após essa data, até um ano depois, a firma ela deve fazer uma avaliação. Tá? Então, não necessariamente tem que acontecer um ano depois, pode acontecer antes, mas tem que acontecer dentro desse período, né, de um ano. E em relação à norma de gestão de qualidade no nível do engagement e de revisão de qualidade, a norma ela é aplicável para auditorias e revisões de demonstrações financeiras, né, para períodos
iniciados em ou após 1/1/2023, que é basicamente depois quando o ISQN1 ela passa a operacionalizar também. Tá? Então, essas são as principais datas, né? Como a gente está vendo, assim, o tempo curto e está andando, né? A gente, de fato, assim, acho que o recado principal aqui é iniciar o processo de planejamento o quanto antes, fazer esse mapeamento do que precisa ser feito, do que precisa ser implementado, para que e considerar também dentro do seu planejamento cada uma dessas etapas, né? Inclusive essa avaliação final aí nesse prazo aí, após 31 de dezembro de 2022. Obrigada, Joanne. Celso, você quer fazer alguma complementação, mas eu já queria aqui entrar aqui com um complemento. Eu acho que a Márcia Okamura fez aqui um questionamento para a gente, que falou do prazo de implementação, a Joanne acabou de responder sobre isso, e só fazendo um lembrete aí, essas informações também estão disponíveis no site do IBRACON e no site do CFC, né, no hot site relativo às normas de gestão da qualidade, onde a gente tem lá já tratando do material do primeiro webinar. Então, a gente tem a divulgação desse timeline aí de cumprimento, né, desse timetable aí de cumprimento da norma. Mas a Joanne colocou um aspecto importante também: trabalhos de revisão também estão sujeitos, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2023, trabalhos de revisão também estão afetos a essa norma. Então, se existe ali uma ITR, uma revisão trimestral ali num período interino, esses trabalhos também deveriam ser feitos sobre esse guarda-chuva das normas de gestão de qualidade. E aí, Celso, tem uma pergunta aqui, que ela envolve se esse novo sistema deverá ser implementado na administração pública. Não sei se você está à vontade para responder esse questionamento, mas, assim, eu queria passar a palavra para você. Se você quiser, devolve a bola aqui para a gente tentar administrar esse, ou se você queria fazer também algum reforço em relação a esse prazo apertado que nós temos aí de implementação, mas que é um prazo factível, considerando o aspecto, novamente, da escalabilidade. Com você, Celso. A questão eu entendo que não, tá? Não é minha praia. Por que eu entendo que não? Porque essas normas, elas são aplicáveis para firmas de auditoria independente. Então, para mim, elas não se aplicam a setor público. Perfeito, Celso. Eu acho que concordo com você. Eu acho que as normas são aplicáveis às firmas de auditoria, né? Então, elas não vêm abraçando a administração pública, né? Os órgãos aí da administração pública. Nós tivemos até um evento sobre um treinamento específico para auditoria lá para a administração pública, inclusive tratando das ISAs, né, relacionadas, das normas relacionadas à administração pública. Eu queria só, antes da gente avançar um pouquinho com as perguntas, talvez interromper um pouquinho para fazer alguns lembretes institucionais, antes da gente se encaminhar para a sessão de perguntas e respostas e para a finalização. Mas nós estamos aí, o IBRACON, e aí os dois aqui mencionaram da questão da educação profissional continuada. Então, eu tenho aqui, como diretora de educação profissional, de desenvolvimento profissional, tenho que estar trabalhando sempre com esse tema. Então, eu queria fazer aqui um lembrete com relação um lembrete institucional com relação aos treinamentos ofertados pelo IBRACON, já agora, no mês de fevereiro. Então, já retomamos a nossa agenda de treinamentos online, ao vivo, né, na modalidade ao vivo, como esse aqui. Nós temos um primeiro treinamento de retenções na fonte para praticamente todos os tributos: imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ISS e INSS. Esse treinamento será ofertado nos dias 16 e 17, com a carga horária de 8 horas e, portanto, pontuando para a educação profissional continuada com 8 pontos. Esse treinamento tem alguns facilitadores, né? Samanta Pinheiro, que é advogada e profissional da contabilidade, e a Sandra dos Santos Carrancho, que também é advogada. Teremos, na sequência, também um treinamento de PIS e COFINS, regime de tributação, também ao vivo, na modalidade ao vivo online, nos dias 22 e 23, já aí próximo do carnaval, né, desse carnaval que nós não teremos aí, ou a maioria das cidades não terão. Também no horário de 8h30 às 12h30, também com a carga horária de 8 horas, portanto, com 8 pontos de educação profissional continuada, e nesse caso a Samanta,
Pinheiro da Silva, que é advogada e profissional da contabilidade, ministrará o evento. As informações relativas e o link de inscrição já estão disponíveis no site do IBRACON. E depois, no dia 24, aí sim, de fato, já bem próximo aí ao Carnaval, nós teremos assuntos relativos a recentes decisões do STF e da Justiça do Trabalho e seus impactos, aí ministrado por nosso parceiro e um profissional que já atua muito conosco aí no IBRACON, tratando desse tema, que é o professor José Eduardo Pastore, que é advogado, trabalhista e mestre, e com vários livros publicados. Esse também é um evento que pontua para a educação profissional continuada, ele está em processo de credenciamento, mas a expectativa é que sejam ofertados 2 pontos de educação profissional continuada, por ser um evento de 2 horas. Depois nós temos um webinar, ainda em fevereiro, esse não pontua, no dia 7, no próximo dia 7, na segunda-feira, tratando de asseguração razoável no âmbito da lei da informática, cobrindo as recentes alterações relativas a isso, que será ministrado na segunda-feira, das 14h30 às 16 horas, ao vivo, né? Um webinar ao vivo, onde a Adriana Caetano, que é a nossa gerente de treinamento do IBRACON, ela vai estar tratando desse assunto com outros profissionais com experiência em auditoria e experiência nesse processo de asseguração relativo ao âmbito da lei da informática. Esse é um evento gratuito, esse último, e aberto a todos os públicos, e o link também está disponível no site do IBRACON. Então, convido aí a toda a nossa audiência também a ficarem acompanhando esses eventos que serão ofertados pelo IBRACON e que pontuam para a educação profissional continuada. Lembrando que a educação profissional continuada, ao longo do ano de 2021, foi somente 20 horas, mas nós deveremos, a partir desse ano, voltar com requerimento de horas adicionais, e aí, para cada categoria, não é, retomando aí a necessidade de cumprimento de uma carga horária um pouco maior, e como o Celso mencionou, obviamente, lembrando que as normas de qualidade, elas também cobrem esse processo de educação profissional continuada, então que os profissionais estejam atentos a isso. Então, já voltando aqui para as nossas perguntas e respostas, eu acho que uma das primeiras perguntas que apareceu aqui foi se teriam ou se existem ferramentas, né, ou modelos disponíveis que possam auxiliar na implementação. Celso, você gostaria de responder esse questionamento? Eu até joguei uma resposta lá, mas eu já joguei exatamente trazendo para o nosso treinamento, que vai ser ofertado pelo IBRACON, mas eu deixo aí para você nos ajudar com essa resposta. Essa era uma pergunta, Shirley, que eu já imaginava que viesse, né? Por exemplo, nós aqui na BDO, a rede disponibilizou, estruturou dentro do nosso próprio sistema de auditoria um projeto onde você vai documentar todas as fases. Eu sei que existem algumas ferramentas aí no mercado, o próprio IBRACON, e aí se você puder complementar, vai demonstrar nos treinamentos algumas ferramentas que existem no mercado. Exato, você devolveu para a gente. Então, como eu havia mencionado, em março, nós iniciaremos o processo de divulgação do segundo módulo do nosso treinamento. Lembrando que no ano passado nós tivemos um treinamento, o IBRACON ofertou um treinamento sobre as normas de gestão da qualidade, cobrindo basicamente a SQM1, onde nós tratamos muito a SQM1, que agora a NBC PA 01, onde nós cobrimos bastante a teoria, tá? Nesse treinamento, no próximo treinamento, que nós passaremos a divulgar a partir de março, nós vamos tratar exatamente das ferramentas, né, dos skills relativos a isso, e o Celso falou muito, a Joênia também falou muito da necessidade da alta liderança, então há um trabalho aí também de skills da alta liderança para fazer esse sistema implementar, porque isso não é um sistema, não é uma implementação única, isso é uma mudança cultural, esse é um processo contínuo, né, de gestão de qualidade. Então, nós ofertaremos esse treinamento, né, a partir de março, o IBRACON estará divulgando esse treinamento, juntamente com o CFC. Então, a ideia é que, nesse treinamento, nós vamos tratar das ferramentas disponíveis no mercado para implementação de um sistema de gestão da qualidade, as ferramentas gratuitas, né? Cada firma, como o Celso mencionou, e aí não sei se o Joênio também quer complementar com a experiência na DTT, mas cada firma está aí utilizando esses recursos que, inclusive, são disponibilizados também
por nossas redes internacionais. Joênia, você quer complementar, fazer alguma complementação em relação a esse questionamento com relação às ferramentas? Mas eu acho que é nessa linha, assim, acho que a rede, no caso da Deloitte, ela também está trabalhando num sistema, aí é desenvolvido através de terceiros também, para onde vai virar esse repositório aí de todas essas matrizes, né? O Celso tinha comentado aí, inclusive, dos fluxogramas, então é onde os fluxogramas estarão também, onde toda essa parte da avaliação final, o attestation final, vai estar também dentro desse sistema, né? Então, tem um pouco dessa estrutura, mas enquanto a gente está nessa fase da implementação, com certeza tem muita coisa em PDF, em Word, em Excel, né? Então, nesse momento, não foge muito dessas ferramentas, que são maravilhosas. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que um outro questionamento aqui que surgiu para a gente, um questionamento do Wagner Lopes, nós já estamos aqui, ultrapassamos aí 2 minutos, mas nós já estamos aqui encerrando, mas mesmo não sendo o escopo da norma, podemos considerar que esses princípios poderiam ser adotados por empresas contábeis, empresas que trabalham com perícias e etc. Você gostaria de responder, Joênia, para a gente? Com certeza. Eu acho que o ISQM1 ele torna mais robusto um sistema de qualidade dentro de uma firma de auditoria, né? O Celso tinha comentado, ele é uma norma que traz uma visão muito mais integrada, muito mais proativa, não é reativa, né? Ela tem uma visão focada em risco, tem uma alta, assim, coloca um peso alto também na responsabilidade da nossa liderança, da governança, né? É uma norma moderna também, porque ela traz esses elementos aí de tecnologia, rede, né? Service providers que antes a norma antiga não tratava. Então, ela tem esse aspecto também da modernização. Hoje, qual firma hoje não tem essa questão de TI, né? Então, com certeza, assim, apesar de não ser obrigatório, com certeza é um best practice. Né? Exato, mesmo não sendo obrigatório, mas eu acho que se melhora, né, o ambiente de gestão de qualidade em qualquer empresa, ele é aplicável. É claro que vão ter, obviamente, aí customizações que precisam ser feitas, porque nas nossas firmas de auditoria existem procedimentos exclusivos à auditoria, não é, ou pertinentes a fazer auditoria. Enquanto que numa empresa contábil, na perícia, você tem procedimentos diferentes. Mas, sem dúvida, todo o processo de educação profissional continuada, de recrutamento, seleção, aceitação de clientes, todos esses processos envolvem riscos que, sem dúvida, as empresas contábeis, as empresas de perícia também estão sujeitas e afeitas e que, portanto, um sistema de gestão da qualidade, sem dúvida, melhora todo o ambiente de governança, e hoje se fala muito em ESG ou ASG, então melhora todo esse ambiente de governança que nós estamos aí visualizando. Então, melhora todo o ambiente e toda a profissão contábil, eu acho que isso valoriza muito todos os diferentes ramos de atuação do profissional da contabilidade, seja em perícia, em auditoria, na própria contabilidade, na execução de serviços de bookkeeping também. E aí, já nos encaminhando para o finalmente, mas aí lembrando sempre que a nossa audiência aí pode encaminhar perguntas e esse vídeo vai estar disponível, né, esse webinar vai estar disponível no site do IBRACON, mas já aqui, finalizando, eu queria deixar só uma última pergunta aqui, que chegou aqui, não chegou no Perguntas e Respostas, mas chegou aqui para os profissionais que estão nos dando suporte no IBRACON, sobre quais são os principais impactos, né, ou talvez até os principais desafios para as firmas de pequeno e médio porte, né? Que nós sabemos que, obviamente, nas nossas firmas, que tem uma estrutura, né, principalmente tem por trás um grupo que vai estar dando suporte, isso talvez seja desafiador, mas talvez o desafio seja menor. Mas e para o ambiente de pequenas e médias firmas, que tem um número significativo também no Brasil, quais seriam esses principais desafios, se os dois aí pudessem aí arrematar aqui o nosso evento falando um pouquinho desses desafios? Passo a palavra aí, quem quiser começar primeiro aí, o Celso ou a Joane. As damas primeiro, por favor. Vamos lá. Bom, como eu comentei anteriormente, acho que o primeiro impacto é você
avaliar quanto tempo você vai precisar despender nesse processo de implementação, né? Quantas pessoas vão ser envolvidas? Às vezes, olhando para uma firma de menor porte, não necessariamente você vai ter as mesmas políticas, os mesmos procedimentos de uma firma um pouco maior. Um exemplo, por exemplo, se você fala assim, você tem uma comunicação a ser feita, né? Às vezes, uma firma menor, você vai falar com a pessoa do lado, ela pode acontecer de uma forma muito mais informal, né? O treinamento, por exemplo, que a gente comentou bastante, né? Numa firma maior, às vezes ela é mais estruturada, ela tem um formato formal. Às vezes, numa firma menor, ela pode ter um formato, às vezes, o on-the-job training pode ser talvez uma melhor alternativa até, né? Então, eu acho que um dos, talvez, principais impactos é justamente fazer essa avaliação, percorrer cada um dos elementos que a norma ela traz e fazer essa avaliação da customização, né? Do que, no final dos contos, considerando a natureza, a circunstância da sua firma, vai ser relevante. Um outro exemplo que me passa pela cabeça também é, por exemplo, se você é uma firma menor e é basicamente você executando a auditoria, um sócio executando a auditoria, supervisão e revisão, por exemplo, esse elemento provavelmente não vai ser aplicável para você, né? Então, provavelmente você não vai precisar ter nada muito robusto dentro desse elemento, porque é basicamente você lá, né? O Celso trouxe bons exemplos também, né, nessa parte de trabalhos realizados em campo, né? Então, eu acho que no final das contas é fazer o planejamento e adaptar de acordo com a realidade da sua firma, né? Não se desesperar, né? Porque às vezes a gente quer trazer todo aquele material achando que a gente vai ter que fazer um baita trabalho e às vezes ela pode ser um pouco mais... No final, o que você tem que olhar muito bem é o risco, né? Se de fato você está cobrindo o risco que a norma traz. Né? Eu complementaria para tentar só arrematar. Eu acho que é dolorido para todo mundo, porque você vai ter que deixar determinadas atividades, vai ter que alocar tempo para fazer, tá? Mas pensando num gráfico, eu acho que a questão de demanda para uma firma menor, para as firmas, versus os recursos, elas são linhas que crescem paralelamente. Por quê? Porque numa firma menor, poxa, eu vou precisar, como a Joane bem colocou agora, eu vou precisar estruturar uma quantidade menor de normas, de procedimentos, ou fazer políticas mais simples, mas eu também tenho menos recursos para fazer isso. Ao passo que para uma firma maior eu vou ter que fazer mais questões de políticas, mais controles, mas eu, por outro lado, tenho um pouco mais de recursos também. Então, eu acho que são duas linhas no gráfico que caminham paralelas. Sem dúvida, obrigada Celso, obrigada Joane. Sem dúvida, a gente volta sempre para a questão que é escalabilidade, dosimetria. Então, no final, vamos dizer assim, vai doer em todos, né, Celso? Eu acho que foi essa a mensagem, vai doer em todo mundo, mas cada um com a dor do tamanho proporcional ao tamanho, né, do seu cobertor. E aí é aquele ditado, né, que realmente a dor vem de acordo com o cobertor. Eu gostaria de agradecer, né? Já chegamos aí, já ultrapassamos 10 minutos do horário previsto, e sempre assim, é uma discussão tão gostosa que a gente vai aqui e flui com tanta naturalidade que eu não consigo controlar realmente esse tempo e cortar os panelistas. Então, eu realmente tenho essa dificuldade. Então, aí eu já peço desculpas pelos 10 minutos que nós avançamos, nós sabemos que temos aí uma agenda bastante complicada, né? Como todos dois mencionaram, nós estamos todos nós aí no pique de auditoria, então a gente realmente para assistir um evento como esse, porque é importante, porque está na nossa agenda, deve ser um item prioritário na nossa agenda, mas a gente sabe que tem que voltar para a agenda aí do atendimento ao cliente dos nossos deveres. Então, eu gostaria de agradecer aqui imensamente ao público que esteve conosco aqui, incluindo os representantes de outros países de língua portuguesa, que prestigiaram o nosso evento.
Esse evento vai ficar disponível no site, no portal do IBRACON, então ele foi gravado e está disponível, estará disponível, então logo a gente finalize aqui no portal do IBRACON. Agradecer imensamente a participação dos nossos panelistas, Celso Lobo, sócio da BDO, e Joane Sung, sócia da Deloitte, então agradecer muito aí, sócia da DTT, agradecer muito a participação de vocês, agradecer ao nosso time de apoio do IBRACON, que está sempre aí nos dando suporte, lembrar e pedir aos associados e aos participantes que respondam à pesquisa após o evento, isso é importante para nós termos esse feedback de vocês e estarmos sempre atendendo aí as demandas de vocês. Então, com isso, nós encerramos, eu agradeço novamente aí imensamente a participação, lembrando que o treinamento que o IBRACON irá ofertar com relação à implementação das normas de gestão de qualidade, ele estará disponível no portal do IBRACON, no hot site das normas de gestão de qualidade, a partir do mês de março. Nós iremos contar com a participação desse senhor e dessa senhora que estiveram aqui conosco, então nós teremos o apoio das 5 firmas de auditoria que apoiam imensamente o IBRACON, nós teremos a participação de representantes aqui, não seguindo nenhuma ordem, mas da BDO, da Deloitte, da EY, da KPMG e da PwC, e também um instrutor. Por que nós teremos isso? Porque esse nosso evento será um evento, esse treinamento a ser ofertado será um treinamento prático, onde nós precisamos, de fato, do suporte de quem está na prática fazendo a implementação. Então, dito isso, agradeço novamente a todos. Passo aí a palavra para o Celso e para a Joane para fazer os seus agradecimentos finais. Por favor, Joane. Não, tá bom. Bom, pessoal, muito obrigada a todos pela participação, pelas perguntas. Shirley, muito obrigada pelo convite do IBRACON também. Espero ter contribuído aí no processo de aprendizagem dessa norma, no nosso país. E é isso, e até uma próxima. Bom, queria também agradecer ao IBRACON, agradecer a Shirley pelo convite, agradecer a todos os participantes e o que eu acho que é o que fica de melhor nesses eventos é justamente essa troca de experiências, porque é o que faz a gente aprender e crescer. Então, foi muito bacana. Obrigado a todos vocês. Obrigada a todos, e aí encerramos mais esse evento, esse webinar sobre normas de gestão da qualidade no tocante à implementação. Um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.